Amém? Glória a Deus, queridos. Estamos mais uma quarta-feira da comunhão, desejando a você que está em casa as bênçãos do Senhor, para você que está aqui na igreja, que o Senhor possa estar, o Senhor que é bom, possa estar derramando essa bondade e misericórdia sobre nós. Amém? Entendemos que o nosso Deus, realmente, Ele é bom. Nosso Deus, Ele é um Deus que nos mostra, nos revela um pouco do seu caráter, um pouco da sua misericórdia. Eu digo um pouco porque nós não temos nem condições naturais, humanas, para sermos realmente como Deus quer e espera que sejamos. Mas eu creio, pode botar aqui, irmão. Mas eu creio que essa bondade do Senhor tem nos alcançado, amém? E glória a Deus por isso, querido, que no natural não temos nada de nós mesmos, a não ser pedir a Deus essa bondade e misericórdia, amém? O Senhor colocou no meu coração um texto, um tema, que os humilhados serão exaltados, mas eu não quero que você se coloque como alguém humilde querendo exaltação. Eu quero que você se coloque, se veja e aprenda a ser humilde, reconhecendo o seu irmão superior a você. Na quarta-feira passada nós falamos sobre Neemias, sobre como ele se preocupou com algo que ele não tinha teoricamente responsabilidade direta, não tinha sido ele que tinha derrubado os muros, não havia sido ele que tinha tirado as portas, e ele estava numa situação bem tranquila, mas ele se preocupou com a vida do outro, né? Até nós sugerimos, desafiamos aos irmãos a fazer um jejum. Espero que os irmãos tenham feito jejum pela minha vida, pelas minhas causas, né? Mas que Deus possa estar abençoando. E precisamos de entender um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: nada façais por contenda ou por vanglória, ou seja, não faça algo querendo briga, querendo discussão, querendo a questão, vamos dizer assim, diplomática, de guerra, ou nem por vanglória, ou seja, também para que você não seja considerado bom, não seja considerado humildezinho, aquele que tadinho, não. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Pai, te pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a sermos humildes de coração, a sermos bem-aventurados, conforme diz a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que dos tais é o reino dos céus. A Tua palavra nos ensina, Pai, que quando somos humildes, quando reconhecemos os outros superiores a nós, isso te agrada, Senhor Deus. E nós queremos sim considerar os irmãos superiores um ao outro, no sentido de que venhamos entender qual é a tua graça para cada um de nós. Que nós, Senhor, a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu me considero melhor, eu entendo que a graça me alcançou de uma maneira menor. Mas não é isso, Pai. O Senhor quer que venhamos entender que o objetivo, Pai, que o Senhor quer para cada um de nós, é que venhamos alcançar o teu reino. Entender que existe um Deus na glória que deixou tudo, se esvaziou a si mesmo para cumprir um plano ao qual nos alcançou, Deus. E o teu desejo é que sejamos semelhantes a ti. Por isso, Pai, nos ensina, nos abençoa cada dia mais. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, querido. Se entendemos que a Bíblia está nos mostrando e nos ensinando a valorizar e a considerar o irmão superior a nós, a Bíblia está nos mostrando, querido, o valor do sangue de Cristo pela vida de cada um de nós.
E quando a gente considera o irmão superior, a Bíblia não está, novamente eu informo, não está dizendo assim, olha, eu quero dizer que eu sou o tadinho, que eu sou o coitadinho, não. O que a Bíblia está nos mostrando, e venhamos aprender a valorizar a história que o outro tem. A história que aquele que chegou no Evangelho, assim como você, também existe uma história na vida dele. Também existe um peso da glória de Deus sobre a vida dele. Também existe bondade e misericórdia do Senhor que alcança a vida desse irmão. Precisamos aprender e a ver o quão valioso é isso no reino. Como Deus se agrada de cuidar de nós, de abençoar a cada um de nós. E o Evangelho, querido, na verdade a Bíblia nos mostra a importância da valorização e daquilo que nós entendemos como base, por exemplo, para o Evangelho, que é arrependimento, perdão e amor. Quando a gente vê essas três palavras, arrependimento, é necessário que eu entenda que o meu irmão também se arrepende. Que eu me arrependo, que eu me arrependi um dia e meu irmão também se arrependeu. Por isso é que nós estamos aqui no mesmo patamar, no sentido de que estamos aqui debaixo dessa mesma graça. É necessário entender isso. Que o perdão, amado, faz parte, é algo que eu e você precisamos liberar sempre. Por isso que quando alguém se sente inferior, ou então entende que o outro é superior, esse entende o arrependimento do irmão, esse consegue perdoar e esse consegue amar. Então, amor, arrependimento e perdão são três palavras, são três atitudes que nós precisamos liberar. Liberar amor, liberar perdão e liberar arrependimento quando erramos em relação a outra pessoa. Só aquele que considera o irmão maior ou considera a vida da outra pessoa, e eu não quero que você se prenda no sentido de maior, que ela tem um maior valor, volto a dizer, ou na questão de que ele é superior a você. Olha, ele se sente melhor do que eu. Não. É no sentido de valorizar a vida do irmão, amém? Venhamos aprender a valorizar. E para isso nós precisamos exatamente nos colocar dessa forma. Que nós precisamos dar importância à vida das pessoas. Dar a importância naquilo que o irmão está fazendo. Volto a dizer, a Bíblia diz assim, bem-aventurados os humildes de coração, os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Amado, eu e você queremos estar no reino dos céus, amém? Eu e você queremos fazer parte do reino dos céus aqui na terra, amém? Então, para isso, nós precisamos começar a entender que isso faz parte do reino. Essa humildade. Quando eu digo que os humilhados serão exaltados, eu coloquei esse texto, esse tema, é no sentido de que a humilhação, a questão de ser passado por uma questão de humilhação, é muito mais do que simplesmente a ação da humilhação. É a questão da atitude de eu ser humilde, de entender daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu quero que você entenda que a humildade, ela não tem a ver com recurso, a humildade não tem a ver com questões daquilo que nós fomos simplesmente criados, é muito mais uma atitude que eu e você precisamos ter em relação às pessoas, em relação àquilo que nos envolve, amém? E aí a Bíblia nos vai mostrar diversas situações. Por exemplo, se a gente pegar Saul era um rei muito admirado. Mas quando surge Davi, o que acontece com Saul? Ele fica chateado, ele fica cheio do orgulho. Como pode? Por quê? Porque as pessoas exaltavam, admiravam a Davi. E aí dizia, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então, aquilo ia trazendo uma ferida para o coração de Saul. Querido, não deixe com que palavras de exaltação ao outro,
Não deixe com que atitudes de carinho, às vezes, com certas pessoas ou com outras pessoas, te fira, venha te ferir, venha te colocar um coração endurecido. Tem pessoas dentro do Evangelho que são tão orgulhosas que elas não aceitam que o irmão, por que ele chegou agora, ele já consegue receber isso, receber essa bênção. Por quê? Porque o coração desse irmão está cheio de vaidade, está cheio de orgulho, e ele não consegue ser preparado para ser exaltado na bênção, na vitória, na resposta. É nesse sentido que eu quero que você nessa noite saia daqui, entendendo que os humildes serão exaltados, os humilhados serão exaltados. Então os humilhados é tudo aquilo que você passou, é por tudo aquilo que você viveu, é por toda a luta que você, antes desse momento, você teve, mas a partir desse momento, você reconhecendo as suas lutas, o Senhor vai te dar a vitória. Você será exaltado no sentido de vitorioso. Eu quero que você traga esse sinônimo para esse exaltado, vitorioso. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? E a Bíblia vai nos mostrar que certa vez os seus discípulos estavam discutindo quem era o maior. Quem era o maior no reino dos céus? Quem era aquele que era o bambambam dos discípulos? Aquele que era o melhor, o maior. Eu fico imaginando, querido, e aqui eu fico conjecturando, eu já falei para vocês que eu gosto de viajar na história, eu fico imaginando, a Bíblia diz que aqueles homens estavam no caminho discutindo sobre isso. Quem é o maior? É mais ou menos como se hoje nós estivéssemos colocando aqui, pastor Pedro como pastor presidente, dizendo, eu sou o maior porque eu sou o presidente, pastor presidente. E eu digo assim, não, eu sou o maior porque eu faço isso e aquilo. Aí o outro vem e fala assim, não, eu sou o maior porque eu faço isso, aquilo e aquilo outro. É cada um colocando para si. Eu fico imaginando uma discussão na época dos discípulos, Pedro dizendo assim, eu sou o maior, eu andei sobre as águas. Qual de vocês andou? Ou Pedro poderia dizer assim, olha a revelação que me foi dada, que ele é o Cristo. Qual de vocês recebeu essa revelação? Por sua vez, André, seu irmão pode dizer, ei, calma aí, deixa eu te falar uma coisa, você só está aqui porque eu fui te chamar. Eu fui o primeiro que cheguei, então o maior sou eu que cheguei primeiro. Aí você imagina João, um discípulo amado, um discípulo cheio de intimidade, dizendo para ele assim, calma aí, mas eu reclino a minha cabeça no ombro, no colo do mestre. Qual de vocês tem intimidade para isso? Eu sou o maior. E cada um deles poderia dizer, eu sou maior por isso, eu sou maior por aquilo. Mas na verdade, querido, Jesus nos mostra o que é verdadeiramente ser o maior no reino. O que é ser alguém que vai receber uma exaltação, uma bênção da parte do Senhor, uma vitória da parte do Senhor. Abra, por favor, Marcos capítulo 9, verso 33, que está no meio dessa discussão, e diz assim, e chegou a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhe, que estava discutindo entre vós pelo caminho? Jesus pergunta, né? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E eles assentando, chamou os 12 e disse-lhes, presta bem atenção, chamou quantos? Os 12. Não ficou ninguém de fora dessa discussão. Não ficou ninguém de fora. Olha para o irmão que está do seu lado aí na igreja, fala assim, opa, calma aí, tem um irmão aí que é abençoado. Ele tem a mesma bênção que eu, não é para os 12, é para os 12. Ou seja, para todos nós essa palavra. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Ou seja, quem quer ser o maior precisa aprender a servir. Precisa entender o que é servidão. E aí diz assim, vamos até o 37. E lançando mão de um menino, ou seja, de uma criança, pô-lo no meio deles e tomando nos seus braços, disse-lhes. 37. Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Ele coloca uma criança. Ele coloca uma criança. A criança não fez milagres, uma criança não andou sobre as águas, uma criança não é aquela criança, por exemplo, que deu os pães e os peixes para ser distribuído.
colocou uma criança, pegou uma criança como exemplo. Por quê? Porque ele queria mostrar que o que uma criança faz? Uma criança perdoa com facilidade, uma criança ama, uma criança verdadeiramente se arrepende quando faz uma besteira, fala, me perdoa, pai, me perdoa. Não tem vergonha, não tem medo. E nós precisamos aprender com as crianças. Elas têm um coração limpo. Ali o Senhor está colocando, ei, para de soberba, para de orgulho, para de se achar o melhor. O melhor, quem quer receber, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o que me enviou. É como se ele estivesse falando, você não quer fazer parte do reino? Você não quer ser o maior? Seja o menor. Seja como essa criança que não se preocupa em ser o maior. Eu e você, querido, temos muito para aprender no reino. Eu e você temos muito para aprender no evangelho. Eu e você precisamos aprender muito com verdadeiramente o que é o evangelho do reino. O evangelho do reino não é o que eu sou, mas é o que nós podemos fazer. É o que vai acontecer em relação ao corpo. Por isso que a Bíblia diz que se fere o braço, a perna sente, se ferir, a barriga, a cabeça sente. Por quê? Porque nós somos parte do corpo. Nós precisamos aprender a valorizar isso, aprender a entender que precisamos ser humildes, porque os humilhados serão exaltados. Os humilhados. E os humilhados nem aquele ali que falou, viu? Você que vai ser humilhado. Não é o humilhado porque não estava fazendo mais milagre ou porque estava sendo considerado menor, mas é porque verdadeiramente estava entendendo que Deus é que tem que ser o maior. Jesus é que tem que aparecer na sua vida, querido. Esse é o que tem que aparecer todo o tempo. Esse é o que tem que ser exaltado na sua vida. Esse é o que tem que ser verdadeiramente valorizado. Eu olho para a sua vida hoje, eu preciso ver aquilo que o Senhor fez na tua história. Eu preciso olhar para a tua vida hoje e ver o quanto o Senhor te transformou. Porque verdadeiramente a humildade daquilo que verdadeiramente você aprendeu. Eu e você precisamos aprender muito no Evangelho. Eu e você precisamos aprender a sermos humildes e ver o que precisamos mudar ainda. Eu e você precisamos ser humildes e entender aquilo que a gente ainda precisa mudar, precisa transformar, o que precisamos deixar Deus tocar. Será que eu e você estamos dispostos a isso? A deixar Deus tocar em algumas coisas? A deixar o Senhor tirar algumas coisas que nós temos? A Bíblia fala da história de um homem chamado João Batista. E até Jesus aparecer, João Batista era o cara. João Batista tinha discípulos. Vocês já repararam isso? João Batista tinha discípulos. João Batista tinha seguidores. Se fosse hoje, ele era o cara bambambam das redes sociais. Ele tinha seguidores. Ele tinha pessoas que faziam o que ele mandava, que ia onde ele mandava. Mas o que acontece com João Batista? João Batista está exercendo o seu ministério. João Batista está exercendo as suas atividades. Quando de repente vem alguém que ele olha e começa a entender. Opa, calma aí. Está entendendo que agora eu vou sair de cena. E João Batista não está preocupado com isso. Os discípulos dele sim. Vamos abrir João capítulo 3. É interessante, porque João Batista não está preocupado. João Batista não está muito preocupado com essas coisas, não. João capítulo 3, verso de número 30, é isso? Deixa eu ver se é isso. Aqui eu estou no 4, por isso que eu não estou achando aqui. Eu vou ler mais um pouquinho atrás. Vou ler a partir do 26 para a gente entender. E foram ter com João e disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Olha o ciúme dos discípulos de João Batista. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada.
João Batista começa a cortar, fala assim, querido, o que eu tenho hoje é porque Deus me deu, mas se o Senhor está dando a alguém mais do que a mim, valorize, reconheça, entenda. Aí ele fala, vós mesmos sois testemunhos que vos disse, eu não sou o Cristo. João Batista começa a dizer, vou começar a mostrar para vocês, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, ou seja, eu sou alguém que estou preparando o caminho, eu sou alguém que estou preparando algo que o Senhor vai fazer e que eu não sou o principal. Vai vir alguém que realmente vai aparecer e vai fazer muito mais do que eu. Eu e você, querido, precisamos agradecer a Deus quando Deus levanta homens e mulheres e que faz maravilhas em nosso meio. Nós precisamos agradecer ao Senhor, porque Deus tem levantado jovens, homens hoje, jovens, mulheres, em que o Senhor tem usado de maneira poderosa. Nós não precisamos ter vaidade. Olha só, entrou agora no Evangelho e já está fazendo maravilhas. Glória a Deus por isso. Não precisamos ter nenhuma vaidade. Ah, não, mas eu sou pastor há 10 anos, como pode alguém pastor há 1 ano? Ou nem é pastor ainda, faz grandes coisas. Glória a Deus, que Deus continue usando e abençoando a vida desses homens e mulheres. Amém? Olha o que a Bíblia ainda diz. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Olha João Batista começando a reconhecer quem era o noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Amado, João Batista se alegra, porque verdadeiramente estava chegando alguém em que ele estava preparando o caminho e que tinha valido a pena. Você consegue entender que quando você traz alguém para o Evangelho e essa pessoa se desenvolve no Evangelho, é usado de maneira poderosa e você começa a dizer assim, eu me alegro, porque verdadeiramente o que eu fiz valeu a pena. É como se João Batista estivesse dizendo, todo o meu esforço não foi em vão, todo o meu esforço valeu a pena, está chegando alguém que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Quando chega no batismo, João Batista fala, ei, calma aí, como é que eu vou te batizar? Você é muito maior do que eu. E Jesus fala, cumpra. Mas eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Cumpra, me batiza porque eu preciso cumprir. E agora, João Batista começa a mostrar para os seus seguidores, não se preocupa não, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus apareça na sua vida e eu saia de cena. Convém que o Senhor faça maravilhas no meio de nós e que nós, pastores, nós que pregamos, nós que às vezes levamos o Evangelho, não venhamos ser exaltados porque não temos mérito algum. É o Senhor que faz na tua vida. Nós precisamos reconhecer isso. É Cristo que precisa ser exaltado. É Cristo que precisa ser valorizado. João Batista não teve mínima vaidade em relação a isso. Será que eu e você temos a mesma coragem de entender que a nossa importância no reino é fazer com que ele cresça e a gente diminua? Será que eu e você estamos dispostos a trabalhar para o Senhor, a fazer grandes coisas e de repente a gente olha para dentro de nós mesmos e dizemos assim, nós não passamos de meros servos. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Por quê? Porque ele fez muito mais por nós. Mas às vezes nós não queremos isso. Queremos ser aplaudidos. Queremos ser levantados como alguém de muito valor. Era o que aqueles discípulos tinham discutido. Era o que aqueles discípulos estavam querendo. E João Batista mostra aqui que ele não teve mínima preocupação com isso. João Batista nos dá um exemplo, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Ele era o menor em relação ao reino dos céus. A qualquer um no reino dos céus, João Batista era o menor. Mas como homem, ele teve grande valor. Por quê? Porque ele conseguiu preparar o caminho e não se preocupar em aparecer em nenhum momento. Será que você está preparado para fazer alguma coisa lá no teu trabalho, não ser valorizado, não ser colocado como destaque, como bam, e de repente você fala assim, mas eu fiz tanto. E aí, de repente, quem aparece não é você?
Será que você não vai falar assim, mas eu mereço? Sejamos sinceros, queridos. Será que nós vamos aceitar isso como normal? Se nós, às vezes, não aceitamos isso nem em relação ao Evangelho, ao reino dos céus? Será que, quando a gente entende isso, é aquela coisa do você participou de um campeonato, mas você não era o artilheiro. E, às vezes, só o artilheiro é que aparece. Aparece lá nos gols, aparece lá, mas você se esforçou, você fez parte, você ajudou na defesa, você não permitiu que o teu time tomasse gol, mas não apareceu. Mas sabe o que você é? Mais que vencedor, você faz parte do reino dos céus. Você, por mais que não seja o mais valorizado, você é alguém que tem valor. Você é alguém que vai ser valorizado por aquele que está olhando. Alguém que está vendo o que você está fazendo, querido. A verdade é que nós precisamos entender isso. O orgulho não deve ser um sentimento em nossos corações. O orgulho não tem que ser algo que nós devemos gostar, não. Deve ser algo que a gente precisa rejeitar. Abra Provérbios 29 e 23, por favor. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. João Batista foi honrado, por quê? Porque não teve preocupação. A soberba, se ele fosse soberbo, ele não seria exaltado. Volto a dizer, querido, eu não estou falando de uma maneira em que você queira honra, não. Em que você queira aplausos, não. Eu estou querendo te fazer nessa noite entender que Deus quer fazer de você alguém que vai vencer e que Ele vai aparecer na tua vida. Que Ele cresça e eu diminua. Se quiser, muda até o título dessa passagem, dessa mensagem de hoje. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele venha crescer e nós venhamos diminuir, reconhecendo aquilo que Ele tem feito. Louvado seja Deus. A Bíblia nos ensina muita coisa, querido, que nós precisamos entender e colocar em prática. Em Filipenses, no texto que nós lemos, no capítulo 2, vamos ler a continuidade, vamos ler a partir do verso 5. Filipenses, capítulo 2, verso número 5, olha, o texto, o título diz assim, o exemplo de Cristo na humilhação. E Jesus, não é que ele queria ser humilhado, ele foi humilhado. Mas olha o que a Bíblia diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha Paulo exortando a mim e a você, tende em vós o mesmo sentimento. Está disposto a ter o mesmo sentimento de Jesus? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus não teve preocupação de ser igual a Deus, diferentemente de Satanás que quis o lugar de Deus. Mas olha o que a Bíblia vai nos mostrar, querido. Antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Uma das coisas que você precisa entender e reconhecer, Jesus veio como homem, Deus veio como homem na figura de Jesus. Isso é uma das coisas que mostra exatamente que você crê no Cristo, crê em Deus como homem revelado, que é Cristo. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. E olha no 9 diz, pelo que também Deus o exaltou, os humilhados serão exaltados, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que nesse nome nós venhamos crer, através desse nome a salvação, através desse nome a cura, através desse nome a poder de Deus sobre nós, através desse nome, porque o Senhor o exaltou sobremaneira. Foi o Senhor que o exaltou, porque ele se humilhou,
Porque João Batista foi valorizado, porque ele se humilhou. E o Senhor o exaltou lá na frente. Eu e você, querido, precisamos nos humilhar. Mas que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e apareça na minha vida, através da bondade, da misericórdia, das ações que ele tem feito. O nosso Deus é muito bom, amado. O nosso Deus é muito bom. Se eu e você precisamos e queremos ser vencedores, precisamos nos humilhar. Precisamos dizer, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor apareça. Que eu tenha menos de mim e mais de Ti. Que eu tenha menos da minha vaidade e tenha mais daquilo que o Senhor tem para mim. Que a Tua humildade me ensine a ser alguém também humilde. Que a Tua glória, bondade e misericórdia seja algo que eu venha valorizar e venha reconhecer que não é de mim mesmo. Eu e você não somos merecedores, querido, no nosso natural. Se você olhar para você, se João Batista olhasse para si mesmo no natural, ele diria, olha, eu sou alguém perigoso, alguém difícil. Mas ele ali naquele momento, ele não estava preocupado. Naquele momento o que João Batista queria verdadeiramente é dizer, valeu a pena tudo que eu fiz. Será que você nessa noite está disposto a dizer, Senhor, tem valido a pena abrir mão de muitas coisas. Tem valido a pena abrir mão de destaque, de coisas que eu gostava de fazer. Mas a única coisa que eu te peço, Senhor, apareça mais a minha vida, se revele mais através de mim. Me usa, Senhor Deus, como um instrumento em Tuas mãos. Faça de mim alguém em que a pessoa olhe e se lembre de Ti. Que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor apareça, Pai, na minha vida. Senhor, que o Teu nome seja exaltado, glorificado, porque o Senhor em nenhum momento se humilhou, o Senhor se humilhou, o Senhor em nenhum momento quis aparecer. Mas a Tua palavra diz e nos mostra que por causa disso, o Senhor o exaltou e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. É sobre esse nome que nós temos crido, que nós temos colocado a nossa fé. É sobre esse nome que nós temos colocado a nossa confiança. É nesse nome que nós cremos em cura. É nesse nome que nós reconhecemos salvação. É nesse nome que é sobre todo nome. E que não é porque Jesus mesmo exaltou o seu nome, mas é porque o Senhor o exaltou. Nós podemos crer, glorificar e exaltar esse nome. Eu gostaria que você entendesse, querido, que o nome de Jesus não é um nome comum. Sabemos que é uma transliteração, que o Yeshua, seria muito difícil a gente falar Yeshua, Y, por exemplo, não é um nome, é uma letra que a gente quase nem pronuncia. Mas na transliteração ele reconhece quando você declara, Jesus, que o teu nome seja exaltado. Jesus, que o teu nome venha a ser exaltado na minha vida. Jesus, que eu venha verdadeiramente me humilhar, para que o Senhor venha crescer e aparecer cada vez mais. Porque verdadeiramente eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor tem propósitos de bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus negócios. Mas eu não quero nada, Senhor Deus, que não seja primeiro que o teu nome seja glorificado. Começa a dizer para ele, Senhor, eu reconheço. Feche teus olhos, querido. Começa a imaginar o quanto Jesus tem feito. Começa a lembrar de quanto Jesus tem feito na tua vida. Diga, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu fiz como Pedro, como aqueles discípulos querendo ser o maior. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque eu não sou o maior pregador, eu não sou o maior cantor, eu não sou o melhor introdutor, eu não sou o melhor servo, Pai. Mas eu sou teu servo, e mais ainda, eu sou teu filho, Pai. E posso te agradecer porque sou teu filho. Oh Deus, que o Senhor cresça, que eu venha a ser como aquela criança, Pai, colocada como exemplo,
que aquela criança estava disposta sempre a perdoar, a amar, a se arrepender dos seus erros. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome seja, Senhor Deus, exaltado, glorificado. Que eu venha, Senhor Deus, a reconhecer. A tua palavra é muito clara, Deus. Satanás quis ser exaltado, quis ser maior do que o Senhor. E ele foi lançado nos mais baixos abismos. Jesus, por sua vez, se humilhou e desceu. E a tua palavra diz que o Senhor o exaltou. Então, Pai, tira todo orgulho, tira toda vaidade de nós. Tira tudo aquilo, Senhor Deus, que não provém de Ti, que não te agrada. A Tua palavra diz que a soberba precede a ruína. Senhor Deus, tira toda a soberba de nós. Tira todo orgulho, tira toda vaidade. E coloca em nós um coração humilde, Pai. Pronto, preparado para Te servir. Preparado para servir o meu irmão como superior a mim. Preparado a servir o meu irmão, independente daquilo que ele tem como capacidade ou não, Pai. Oh Deus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que quando pessoas vierem me procurar para saber mais de Ti, que eu diminua e o Senhor cresça e se revele a eles, Pai. Oh Deus, vamos louvar ao Senhor. Rimanashuri Kandalabas. Rimanakandalabashuri Andalamas. Oh querido, enquanto estiver louvando, peça ao Senhor graça sobre ti. De ti, mas